Passamos a palavra ao senhor Roberto Rocha, consultor do SEBRAE, que vai apresentar a visão empresarial sobre a geriatria. Muito bem. Boa tarde a todos. Em nome do SEBRAE, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Falar um pouco a respeito do empreendedorismo. E antes de falar sobre empreendedorismo, eu gostaria de tentar buscar trazer um conceito da Organização das Nações Unidas, que diz que não necessariamente os indivíduos que são empresários são empreendedores, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala em empreendedor, a gente às vezes pensa que está falando do empresário, mas nós encontramos empreendedores dentro de instituições, dentro de organizações, que não necessariamente são considerados empresários, são considerados intraempreendedores, são pessoas que têm toda uma vocação empreendedoras, são geradores de progresso econômico, progresso social, mas que não fazem parte do staff da presidência da empresa. E que normalmente são pessoas também que estão no dia a dia, no nosso dia a dia, como por exemplo o médico. Vocês podem encontrar médicos mais empreendedores do que outros. Segundo a ONU, empreendedorismo é aquele indivíduo que consegue uma mobilização das outras pessoas com o objetivo único de ter sucesso, né? Então, esse é o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo pode estar junto àquele paciente que nós cuidamos no dia a dia, né, junto à medicina de trabalho, sem problema nenhum. O grande problema hoje, que aflige o empreendedorismo, está justamente nessa questão. Um dos comportamentos empreendedores que é muito observado é a questão da definição se esse indivíduo ele é operacional ou se esse indivíduo ele pensa de forma estratégica. 90% das pessoas que montam um negócio, que abrem esse negócio ou que trabalham no nível de diretoria, presidência de uma organização, ela tende, segundo pesquisas do SEBRAE, a ter um comportamento muito mais operacional do que estratégico. E aí, isso decorre uma série de aspectos que são bastante interessantes e que vale aqui serem colocados. Primeiro, em função dessa grande parte, possuir hábitos comportamentais operacionais, 60% dos empresários não elaboram um planejamento, ou seja, não elaboram um plano de negócios. 75% possuem hábitos centralizadores. Então, são indivíduos que vêm normalmente de uma profissão, no qual eram operacionais e agora se deparam com um momento de vida onde eles necessariamente precisam ser estratégicos. E isso decorre uma série de problemas, porque eles não conseguem estabelecer estratégias dentro do negócio deles. Vou dar um exemplo para vocês. Algum tempo atrás eu fui chamado para visitar uma empresa de 2 alunas lá do SEBRAE que me chamaram. Professor, vem aqui, vem conhecer o nosso empreendimento. E eu cheguei lá na empresa. E quando era um café aqui em Brasília, e eram 2 alunas, uma foi formada em arquitetura na UNB e a outra nessa área de ciências do mar pela Universidade Federal lá do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E elas viraram para mim e falaram assim: Roberto, professor, que tal o nosso negócio? Eu falei, poxa, mas ficou muito bonito, estava muito bacana, muito bem feito, muito bem projetado. Mas quando eu cheguei, eu me deparei com uma situação bem complicada. Uma estava no caixa, aquela que era arquiteta estava trabalhando no caixa da empresa, e a outra estava trabalhando lá no café, servindo café, e as duas muito animadas. Eu me sentei na mesa e elas perguntaram que tal o negócio. Falei, olha, o negócio está fantástico, está maravilhoso, mas só que tem um problema. E aí eu, na brincadeira, falei assim, se eu fosse pai de vocês, eu acho que eu daria uma surra em cada uma. Aí ela falou, mas por quê, professor? O que aconteceu? Eu falei assim, porque eu não iria pagar tanto tempo de estudo para minha filha para ela virar caixa do seu próprio negócio. Mas ela falou, mas professor, eu estou sendo caixa do meu negócio. Eu falei assim, independente disso, você está sendo caixa. E eu falei para ela, sabe quantas pessoas hoje, se você colocar um anúncio no jornal, você consegue regimentar para ser caixa do seu negócio, para pagar um salário mínimo? Ela falou assim, não, professora, provavelmente mais 100 pessoas, se você colocar o anúncio hoje, estarão aqui batendo na porta do seu negócio amanhã. E para servir o cafezinho, a mesma coisa. Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quantas pessoas, na realidade, o que vocês deveriam fazer, e essa é a grande questão, para colocarem pessoas
dentro do café de vocês, né? A grande diferença é que trabalhar no caixa é uma função operacional. E colocar pessoas para consumir o produto delas ali seria uma função estratégica. E o hábito do indivíduo está muito mais no operacional do que no estratégico. E aí, né, com esse hábito estratégico, a gente percebe que o indivíduo tende a ser muito centralizador. E com isso, a gente começa a perceber que 24%, né, das doenças ligadas ao fato de serem centralizadores, isso vai gerar uma certa ansiedade, um processo de ansiedade que hoje, né, 24% dessas doenças hoje estão ligadas a esse processo de ansiedade. Então, o empreendedor hoje, pelo fato de ser muito centralizador, o centralizador em excesso, gera um processo muito alto em termos de ansiedade. E aí nós temos aqui, ó, algumas condições de saúde do empresário brasileiro. 95,5%, né, dos empresários entrevistados não têm uma dieta equilibrada. Então, somada a ansiedade a uma dieta pouco equilibrada, 44% são sedentários. 38%, e a doutora estava falando agora do índice de massa, né? 38% estão acima desse padrão do índice de massa, né? 31,7% tem um índice de estresse muito elevado, que já é combinado com a ansiedade, uma bomba relógio. Então, esses indicadores permanecem estáticos ao longo dos últimos 3 anos, embora a maioria deles tenha a intenção de mudança e hábitos alimentares, atividade física dentro da rotina. Ou seja, todos querem mudar, mas nos últimos 3 anos permanecem parados dentro desses mesmos modus operantes que a gente pode perceber. Okay? Muito bem. Era isso que eu queria trazer para vocês. E, além disso, dizer o seguinte, que muitas vezes a gente, quando está trabalhando com o empresariado, né, a gente muito vê os trabalhadores, o lado do trabalhador, mas não entende, às vezes, que o empresário também é aquele cara que é trabalhador na instituição. Está trabalhando, está no seu dia a dia, está fazendo o seu trabalho, que, às vezes, exige e necessita de um acompanhamento para que ele possa realmente mudar esse posicionamento centralizador e ter uma qualidade de vida profissional maior. Era isso que eu queria trazer. Muito obrigado.